Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Eu acho que a gente podia ir embora já, mas ela já pregou, já. Porque o meu estudo aqui é isso aí, me dizer. Mateus 6. Eu quero louvar também, vou fazer melhor. A gente vai ver e vai aprender. Eu quero louvar, sou humano da Bruna Casa, antes de ministrar o que Deus falou primeiramente comigo, né? Ai, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Sei que nós estamos ficando chique, né? Nossa, ficou tão lindo lá na foto. Ficou lindo. Deveria ter feito isso bem antes, né? Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai, perdoa nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças em memória. A tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Olha pra mim, aleluia. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. Ei, Senhor, vem e me leva
6. Glória a Jesus, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Amém? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tudo quanto orares, entre no teu quarto e feche a porta. Ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos seus irmãos as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que estás em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Amém? Pode se aceitar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui continuando o sermão da montanha, né? Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos. E ali ele ensinando os seus discípulos, né? E ele disse aqui no capítulo 1, guardai-vos de fazer, no capítulo 1, versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. O Senhor Jesus, ele está me ensinando, né, sobre fazer algo com a intenção. Ele sabia qual seria a intenção do coração, né? A motivação, na verdade. Qual seria a motivação? Muitas vezes nós seres humanos temos o costume de fazer quando a pessoa é boa. Tem gente que é ruim até a alma é ruim. Mas quando a pessoa ela é bondosa, geralmente as pessoas que são bondosas, elas fazem o bem uma para as outras, né? Tem umas que fazem para ser vista pelos homens, né? Mas Deus, ele conhece a intenção do coração de cada uma pessoa. E aqui ele estava instruindo os discípulos dele. Como foi louvado aqui, que Deus, ele é para sempre. Ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que nós, aonde nós andamos, ele sabe. Então, quando eu e você, por exemplo, nós fazemos o bem, como a Mayara falou, desse altar. Se o pastor quisesse e pudesse, ele tinha comprado ele sozinho, né? Ele ia lá, comprava, e aí vinha aqui na frente da igreja e se gloriava. Ah, eu comprei sozinho, né? Eu fui lá,
eu passei o meu cartão e eu vou pagar, né? Os irmãos não precisam. Aí ele já estava recebendo, não precisava Deus mais abençoar ele não, porque só dele falar para nós, ele já estava recebendo o galardão, porque aí ele fala, o pastor cobrou sozinho, né? E muitas vezes Deus ele vê a intenção do coração, porque assim, você fazer o bem para outra pessoa, você fazer algo para outra pessoa, é dignificante, né? Mas aqui o Senhor estava nos instruindo, né? Para nós termos cuidado, né? Porque assim, a nossa vida cristã, se a gente ficar sendo muito elogiado, por exemplo, chega aqui um cristão, né? E fala eloquentemente, fala bem, e aí a gente vai lá, fica elogiando, né? Ah, você é isso, você é aquilo. Não é que a gente não pode agradecer, né, por algo que a pessoa fez por nós, né? Um pastor vem aqui, prega a palavra do Senhor, o pastor vem, agradece. Não, não é isso, né? Porque nós seres humanos, nós sabemos que o ser humano, se a gente deixar o ego, se inflama, né? O ego do ser humano inflama. Por exemplo, hoje nós temos as redes sociais, não é assim? Antigamente não tinha. E hoje em dia nós temos as redes sociais, e aí tem os enganos lá, né? Que é os filtros. Eu mesmo, quando eu posto alguma foto minha, é sem filtro. Com a minha cara de anciã que me disseram, né? Esse domingo que eu tenho cara de anciã. Mas não tem nada não, Deus está vendo. Deus conhece a intenção do coração. Então, aí ali, o que o ser humano deseja? O ser humano deseja likes, o ser humano deseja elogios, né? Então, isso tudo inflama o ego do ser humano, né? E isso é um perigo na nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós podemos ficar orgulhosos. E o orgulho nos tira da presença de Deus. O orgulho e os elogios faz com que a gente não agrade ao Senhor. Porque o que agrada ao Senhor é um coração contrito, né? É um coração quebrantado na presença do Senhor. Então, como diz aqui a palavra, né? Quando você for fazer esmola, quando você for dar uma esmola, quando você for fazer um bem para alguém, quando você for ofertar na casa do Senhor, quando você for dizimar na casa do Senhor, não precisa ninguém ficar sabendo. Basta Deus. E hoje em dia, tem vezes que quando faz o dízimo, né? O dízimo e as ofertas. Hoje em dia a gente não vê as pessoas muito vindo aqui colocar o dízimo, né? Porque a gente dá o dízimo no Pix. Aí outro dia eu estava sentada ali e pensei, meu Deus, acho que as pessoas ficam pensando assim, essa mulher nunca tomou eu nunca levanto. Mas não é, irmãos. É porque quando eu vou dar o meu dízimo, eu dou lá no Pix, né? Então, hoje em dia, a facilidade é muito grande nas nossas vidas, né? E nesse tempo aqui, os fariseus, eles faziam tudo para se mostrar para os homens. Eles eram religiosos demais, só que eles queriam mostrar para os homens. E Jesus estava ensinando aos seus discípulos que não deveria ser assim. Deveria importar agradar a Deus. É a Deus que nós temos que agradar. É a Deus sempre que nós temos que agradar. Qualquer coisa que nós formos fazer, nós temos que pensar. E aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, Jesus, sempre fala do primeiro para Jesus, será que eu estou sendo hipócrita assim? Aí eu comecei a fazer pergunta para mim mesmo, né? Falei, meu Deus, aí eu falei, Jesus, será que eu estou sendo hipócrita assim? Será que eu estou desse jeito? Porque a gente começa a se questionar, né? Porque se você lê a Bíblia, e aí, antes de você vir aqui falar para o outro, Jesus está falando com você. Aí eu falei, Jesus, misericórdia, não estou assim não. Não estou hipócrita assim não. Por isso que aí veio um hino para me louvar, um hino. Eu sou humano, Jesus, eu não consigo ser perfeito não, me ajuda, me perdoa. Se eu estiver assim, me perdoa, Jesus. Eu já fui pedindo logo perdão para Deus, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe se está agradando a Deus. Mas tem um termômetrozinho. Quando você tá agradando a Deus, tem como do inferno, né? E ultimamente o inferno anda meio arrastado pro meu lado.
Mas deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Porque quem tem Deus, quem tem Cristo, a gente vai assim à frente. Tudo bem que eu sou ser humano, não consigo ser perfeito. Tem hora que eu quero amassar uns assim, né? Mas eu falar, Jesus, me ajuda, Senhor da glória. Jesus, eu tô com raiva, eu queria bater naquela tela, mas não posso. Porque a gente não pode ser hipócrita. Eu tenho que falar para Jesus o que eu estou sentindo. As pessoas ficam provocando a gente aqui. Isso é culpa do pastor. É culpa dele. Desde a vez que ele me colocou esse negócio de culto de oração, o inferno se levantou lá no meu serviço. Ele é tão bonzinho, agora eu me vi tão inferno para trabalhar lá naquele lugar. Misericórdia, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. A gente tem que ir. Aí hoje, quando eu cheguei, uma boleira voltou de férias, né? Aí tava eu, outra boleira e a menina que abre a loja. Eu falei assim, gente, nós três somos evangélicos. Ó, vamos aproveitar que nós estamos só nós três aqui, vamos começar a orar agora. Antes dela abrir vamos orar, antes dela abrir a loja. Aí ela tava se trocando lá, mas Ana, vem se embora. Você tá fazendo? Não, tô me trocando. Vem logo, menina, vamos orar antes de você abrir essa loja aí. Porque o negócio tá feio pro nosso lado. Se sai um bolo errado, ó, as outras já ligam pro patrão. É um inferno. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, nós vamos orar. Enquanto eu tiver esse mês aqui trabalhando de manhã, nós vamos orar. Nós vamos pôr os capeta pra correr. Eu vou a menina. Quem tem que correr daqui é o capeta dela, não. Nós estamos querendo correr, mas não. Então, eu tenho que ser sincera com Deus. Eu falei, Jesus, eu me seguro, a minha língua está coçando e eu estou doida. Mas o Senhor me dá graça, sabe? Aí vai aliviando, quando eu for vou louvar a Deus. Respira, pelo menos respira, e aí a gente vai. Então, Deus ele conhece a intenção do coração, a intenção do nosso coração, né? Então aqui diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não terei galardão junto ao vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça com catombeta. Quando você der e fizer algo por alguém, não sai contando. É a palavra, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Não saia contando. Fica para ti, fica para você. Porque quem te recompensa é o Pai. Muitas vezes nós fazemos algo para a pessoa e a gente quer um agradecimento, né? Quer um reconhecimento. E muitas vezes não vai ter. Esses dias eu estava conversando com a minha filha e aí ela estava falando de uma pessoa que falou, eu não consigo aceitar. Eu sou uma pessoa que se eu puder, eu tiro até a roupa do corpo para trás. Eu falei, mas nem todo mundo tem o coração que você. Nós achamos que as pessoas, a gente olha para as pessoas e acha que as pessoas são igual a nós. É erro nosso. Eu falei para ela, eu sei que muitas vezes a gente quer ser ruimzinha, né? Eu ia falar para ela, mas não seja não. Eu falei para ela, continua sendo da mesma maneira que você é. Porque se você não receber da pessoa que você fez, Deus sempre vai trazer outra para te abençoar. Então a gente não pode ser mudado por aquilo que as pessoas fazem para a gente. A gente tem que ter o Senhor na nossa vida. Quem tem que mudar a minha vida e a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Mas é para melhor. Quando nós quebrantamos o nosso coração, quem nos muda é o Senhor Jesus, né? Então nós não podemos deixar que as coisas más que as pessoas fazem pra gente, a gente endurece o coração. A vontade né? Não vou mais ajudar fulano não. Ajudei tanto, fulano nem agradeceu, mas nós não podemos ser assim. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus, ele curou muitos enfermos, ele salvou, ele fez paralítico andar, cego ver, mas naquela hora que ele foi levado, né, para ser morto, ele foi sozinho. E muitos daqueles nem agradeceu a ele. Então quem somos nós, eu e você, né, para querermos agradecimento? Nós temos que fazer e entregar ao Pai. Eu sei que é difícil, não é fácil não. Nós seres humanos queremos receber pelo menos um obrigado, né? Tem gente que tem vocação que fala pelo menos obrigado, mas mesmo que se não tiver, nós temos que continuar com o nosso coração firmado em Deus. Aqui no versículo 5 fala: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Nós vemos que aqui, todas as exortações que Jesus ele fala, ele diz assim, né? Não faça dessa maneira, porque se você fizer, aí você não vai ter recompensa, porque se você fizer para o homem ver, aí você já vai ter o seu galardão. Importa mesmo, é você agradar a Deus. Porque os fariseus, eles faziam publicamente, né? Para receber aplausos, para receber elogios, para dizer assim, como é espiritual, como é isso, como é aquilo, né? E na verdade a intenção do coração deles não era isso, era para se amostrar, né? Como muitas vezes, hoje em dia, até mesmo no nosso meio, hoje em dia a gente vê pessoas que vai distribuir uma marmita, que vai abençoar o outro, tira foto, filma, para postar nas redes sociais, para ter o quê? Like, para ter visão. Aí fala assim, mas aquela igreja está fazendo, mas já está recebendo. Não está recebendo de Deus, está recebendo do homem, a glória é do homem. E as coisas que nós temos que fazer para Deus é para Deus receber, para Ele ver, não para os homens verem. E muitas vezes as pessoas querem receber, né? Querem receber plateia. É como diz, né, aqui, nós temos que orar no nosso quarto, nós temos que entrar no quarto. E aí muitas vezes as pessoas falam assim, entra lá no seu quarto, mas assim, a oração que o Senhor Jesus ele quer da minha e da tua vida é a sinceridade. Tem dias que você vai ter que entrar num lugar secreto, né, para ficar a sós com Deus, falar com Deus, abrir o seu coração. Não adianta você usar de vãs repetições, falar as mesmas coisas. Como muitas vezes os católicos querem Deus falar, e outras vezes a mesma coisa. Não é assim. O que Deus ele quer de mim e da tua vida é que nós sejamos sinceros, né? Que nós oremos ao Pai, buscamos ao Senhor. Aqui nós temos o culto de oração, né? Que é no sábado. Temos no domingo a consagração. Eu sei que nós também temos que orar na nossa casa. No secreto, só eu e você, só você e Deus, né? Porque é lá que Ele te responde. É lá que, aliás, responde não, lá que você fala com Ele. E é como não sei que dia que foi, eu vi um pastor aqui pregar um dia, que ele falou assim, a gente tem o orar, a gente acha que é um monólogo, mas não é um monólogo, é um diálogo. E é verdade, se você prestar atenção, a gente ora e sai andando. Nem espera Deus falar, a gente não dá um minutinho para Deus falar. Apesar que eu já tentei, mas a cabeça não deixa, a cabeça fica falando sozinha, né? Aí eu falei para Jesus, meu Deus, mas por que cala a voz do cérebro? Porque não para. A gente até para lá, fica lá, mas a cabeça não para. Então, e Deus, Ele muitas vezes quer falar conosco, né? Ele quer ouvir nós, mas Ele também quer falar conosco. E eu tenho um grave probleminha. Por exemplo, quando está aqui na consagração, que alguém está orando bem alto, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo me concentrar na oração, falando assim, com oração alta, sabe? Aí eu falo, meu Deus do céu. Aí eu fico só pedindo oração, porque eu não consigo me concentrar. Mas assim, Deus ele conhece meu coração, Ele conhece a intenção do meu coração. Então, não é fácil. A gente fala assim, é fácil, não é fácil. Então, por isso que tem o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Porque quando eu e você não consegue, o Espírito Santo ora e intercede por mim, pela minha e pela tua vida. Porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir, o que falar. Eu sei que Deus, Ele sabe o que eu preciso, o que eu necessito, e o que é da minha vontade, o que é da minha carne, Ele sabe de tudo, né? Eu acho interessante que muitas vezes fala assim, mas Senhor, se o Senhor já sabe para que eu tenho que falar? Para quê? O Senhor já sabe de tudo, tem hora que eu contente com Deus, né? Só se vê, tem hora que eu contente com Deus, mas para quê? Para que eu preciso falar? E muitas vezes nós nem falamos da boca, só
o pensamento. Aí eu fico trabalhando e os pensamentos vão, mas Jesus, não preciso falar isso não preciso. Mas aí a gente fica falando com Deus no pensamento. Mas Ele sabe, antes mesmo da palavra sair na nossa boca, Ele já sabe. Ele já sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é vontade nossa, o que é vontade do Espírito, o que é vontade da carne. Interessante isso, né? Mas só que Ele quer nos ouvir falar. E aí, sabe o que eu entendo disso? Que um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, com tantas coisas para fazer, com tantos filhos para cuidar, Ele para ouvir a minha e a tua oração. Ele para ouvir a minha e a tua voz. Muitas vezes quando a gente se sente tão sozinho, né? Tão frustrado, tão carregado de tantas coisas, de tanto problema, quando a gente fala com Deus, alivia a nossa alma, porque Ele ouve a nossa oração. Pode Ele não ouvir no momento que eu e você queira, mas Ele ouve no momento que é necessário. Ele sabe a necessidade que nós precisamos, Ele sabe o tempo certo, né? As pessoas têm costume de dizer que Jesus, Ele tarda, mas não falha. Ele tarda. E Ele também não falha. Ele chega na hora exata. Tudo bem que muitas vezes Ele deixa no último minuto, na última fração de segundo, né? Mas Ele ouve a nossa oração. E nós não podemos, muitas vezes, nos entristecer com o Senhor. Porque muitas vezes nós vamos pedir e Ele vai dizer não. Muitas vezes nós vamos falar e Ele vai dizer espera. Muitas vezes nós vamos falar e Ele vai dizer agora não ou sim. Quantas vezes eu já orei e a oração foi respondida no mesmo instante? E muitas vezes também orei, tem oração que até hoje não foi respondida. Por quê? Porque é no tempo dele, não é no meu tempo. Ele sabe a hora certa de fazer todas as coisas. Hoje mesmo eu estava conversando com a menina lá no serviço, falando assim, sabe o que é o problema dos crentes, é o problema do povo? Eles olham assim pra gente que é evangélico, crente, qualquer coisinha eles soltam piada, né? Aí eles falam assim, você é crente. Esse dia a outra falou assim pra menina, as festas de vocês é chata, né? Não tem bebida. Aí eu pensei, aí ela me contava pra mim, mas sabe o que acontece? É que eles acham que tudo na vida tem que se embriagar, tem que só bagunça. Eles acham que isso é felicidade. Mas eles não entendem que nós vivemos a vida pautada na palavra do Senhor. Eles querem viver a vida bebendo, se prostituindo, fazendo tudo que não agrada a Deus. E aí, o que eu acho mais interessante, eu falei para mim, sabe o que eu acho mais interessante? Elas falam isso de nós, que nós somos isso, que nós somos aquilo, mas nós estamos vivendo em paz com o Senhor, porque nós estamos procurando a fazer a vontade do Senhor. E elas não querem fazer a vontade delas, mas engraçado que na hora que morrer, ninguém quer ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. O interessante é que aqui na terra ela não quer viver com Jesus, mas quando ela morrer, ela quer ir para o céu. Aí eu falei para ela, pois é, deixa ela vir a piadinha dela, eu estou só esperando ela vir fazer piadinha comigo, que aí ela vai ver eu dar uma lavada de pipa nela. Mas ela não fala, porque ela é esperta, já é esperto. Aí eu falei, eu estou me coçando, ela não fala não, ela não fala. Porque no dia que ela soltar uma piadinha para mim, coitada, eu até gosto. Jesus me segura. Mas por quê? Porque as pessoas têm costume de olhar pra gente e saber que a gente é evangélico. Qualquer coisinha solta piada, sabe? Qualquer coisinha solta piada. Mas eu sou feliz com Jesus. Se ela não é feliz com o bebê dela. Se ela só é feliz bebendo, aí já é um probleminha dela. Só que eu tenho que falar pra ela, né? Ela não me deu entrada ainda. Que eu vou falar pra ela, bem, mas eu sinto muito, bem. Você quer a sua vida bem dissoluta, você quer viver sua vida bem dissoluta aqui na terra, do jeito que você quer, né? Aí na hora de morrer, vou pro céu, vai pro céu da boca. Se eu tô lutando para ir pro céu, eu tô lutando para matar as vontades da minha carne. E se brincando, eu não vou pro céu, imagina então que tá aí. Não vai, filho. Não adianta. Aí eles acham que é assim, que a gente são soberbos, que a gente fala que a gente vai para o céu e eles não. Mas é só pegar a Bíblia. É só pegar a Bíblia, não é eu que estou falando, não. É a
palavra do Senhor. Se você não tiver santidade, se você não estiver andando corretamente, se você não entregar sua vida a Jesus e deixar Ele corrigir a sua vida, você não vai. Até nós ficamos na casa do Senhor, se nós andarmos de qualquer jeito, se nós andarmos como hipócritas, a palavra mesmo está dizendo aqui. Se nós andarmos como hipócritas, está aqui dentro da igreja. Estou aqui, né, de saião, saião da anciã. Estou aqui de saião, de blusinha, né, com minha roupinha de crente, e lá fora. Eu sempre converso com as pessoas, aí as pessoas falam assim: mas eu falo, gente, não adianta vocês pecar, fazer as coisas erradas e esconder dos homens. Mas escondido do homem, mas você não tem medo daquele lá de cima, não? Mas é porque o homem condena. O homem que se lasca, eu quero saber se aquele está me condenando. Mas as pessoas pensam diferente. As pessoas procuram se esconder do homem e não tem medo daquele lá de cima. Ele está vendo todas as coisas. E um dia ele vai ser juiz dessa terra. E ele vai separar aquele que viveu dissolutamente e aquele que viveu reto nos caminhos dele. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil muitas vezes você querer, como diz, né, apanhar na cara e dar outra face. Não dá. A gente tá... Não tem como. Ele apanhou. Ele foi cuspido, ele foi xingado. Ele foi moído. E ele não tinha pecado nenhum. E aí nós, seres mortais, queremos ser melhor até que ele. Então, quando você for orar, não adianta, não pense assim. Eu não preciso pensar. Outro dia minha filha falou assim também. A Michelle falou: eu não sei orar, ele sabe. Você fala, tu vê, parece que tem duas bocas, duas cubuladas, menina. Ela não deixa eu falar. Eu fico só escutando. Eu falei: não, você sabe. Do mesmo jeito que você está falando seus problemas aí para mim, conta para ele que ele pode resolver. Eu só posso escutar, ficar com a cabeça desse tamanho. Mas é assim, a oração é isso. Que esses dias ela estava subindo por um monte com a igreja dela. Ela falou assim: agora alguns minutinhos você orava, sabe? Do mesmo jeito que você conta os seus problemas para mim, você conta para ele. É simples assim. Só que quando chega na frente de Jesus, a gente quer falar, a gente quer ilustrar palavras, buscar palavras bonitas. Imagina, Deus já conhece a intenção do seu coração. Ele já conhece. Por isso que eu já falo para ele: eu tô com raiva, e se conhecer, eu vou bater nela. Ele já sabe, já tá vendo lá o coração preto de raiva. Aí tem que orar a Deus e pedir para Jesus: não deixa só ficar aqui na cabeça, deixa ser coração e a raiz de amargura, e eu tô lascado. É difícil sair. Não é fácil, não, irmãos. Não é fácil. Eu tô falando porque tem que ser sincero com Deus. Tem que ser sincero com o Senhor Jesus. Não adianta a gente ser hipócrita. Eu posso ser hipócrita aqui. Falar para você: faz isso, fulano. E eu não fazer, não adianta nada. Eu estou no mesmo barquinho que vocês, eu tenho que fazer isso aqui. Eu falei para Jesus: meu Deus, Jesus, não, eu não estou dando assim não, né, Jesus? Porque se eu tiver, já me puxa a orelha. Então, nós temos que fazer para agradar o Senhor. E importa é agradar o Senhor. Importa é agradar. A essência da nossa vida cristã é essa. É agradar o Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes o diabo vai usar o mais próximo de você. Você tem que amar o seu próximo. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que amar o próximo. Então o distante não tem como te incomodar. Você tem que amar o próximo, né? O próximo que te aborrece. Você tem hora que tem que botar o cascudo. Quem é que mais nos ofende? Aquele que está mais próximo de nós. Quem é que mais nos magoa? Os nossos entes queridos, nossos amigos, os da casa. Até os da casa do pai. É os próximos da gente, não é os distantes. Por quê? Porque quem, se for distante, você nem liga. Mas aquele que ficou junto no prato com você, mas que jogar de matar. O fulano tá. Eu estava alimentando o fulano. O fulano veio fazer isso comigo. É Deus, filho. Se não for Deus, é Deus que tem que nos ajudar. Porque se não for Ele, nós não conseguimos.
É o Espírito Santo de Deus, porque a nossa carne, ela é fraca. A nossa carne, se deixar, nós quer fazer o mal mesmo. Se deixar o leão, o velho homem renasce e pronto. Não adianta a gente ter hipócrita e dizer, não, eu não sou. Eu não sou, não. E olha que eu tenho raiva também. A palavra do Senhor diz assim, irei, mas não pequeis. Então, eu fiquei irado, mas não pequei não. Na força da outra. Mas Deus é bom. E aí, vamos lá. Quando orares, né? Aí depois vem aqui, o 7. E orando, não sejam vãs repetições, né? Como gentios. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Ele já sabe o que é necessário, o que eu e você precisa, antes mesmo de eu e você pedir. Portanto, vós orai assim. Aí, ele ensinou, ele deu um modelo. E interessante que antigamente nós orávamos o Pai Nosso. Eu lembro que a gente orava o Pai Nosso aqui, no final do culto, né? Aí depois o pastor falou, não, vamos encerrar com isso? Não, vamos parar com isso. Aí o pastor parou. Porque na verdade é isso aqui, ó. Eu dei uma escrevidinha aqui, pra não esquecer. Porque como agora eu sou anciano, eu esqueço. Não vou perdoar não. Tem que pedir perdão. Diz assim, ó, Pai Nosso. O Pai Nosso quer dizer, reconheça que Deus, que reconhecemos que Ele é Deus. Quando nós dizemos assim, Pai Nosso, né? Nós temos que reconhecer que Ele é Deus. Quando nós for orar, que nós dobramos o nosso joelho, primeiro nós temos que adorar, exaltar o nome do Senhor, né? Dizer o quanto Ele é bom, né? Exaltar o nome dEle. Aí diz aqui, santificado seja o teu nome. Aí nós desejamos, aí nós almejamos que Ele seja honrado. Quando nós dizemos assim, santificado seja o teu nome, né? Nós temos que dizer que Ele é bom, que a glória dEle é para sempre, que o nome dEle é maravilhoso, que cura, que restaura. Então, Ele foi dando um modelo de oração para nós estarmos orando, né? Venha o teu reino. Venha o teu reino, quer dizer, desejamos a soberania de Deus. Quando nós dizemos, venha o teu reino, é que nós queremos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, né? Sobre a nossa casa. Aí quando diz, dá-nos hoje o nosso pão, nós estamos dizendo para Ele, nós confiamos no Senhor, né? A cada dia que o Senhor traz o alimento para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Perdoa as nossas dívidas. Aí nós temos que reconhecer que precisamos e necessitamos dele, precisamos de perdão, precisamos que ele nos perdoe a cada dia, porque todo dia, todo amanhecer é uma nova oportunidade de nós podermos nos arrepender das falhas que nós cometemos, dos nossos pecados. E aí ele diz aqui também, perdoa as nossas dívidas, né? Reconhecemos nosso pecado, não deixe que caímos em tentação. Clamar por livramento. Aí nós temos que clamar a Deus por livramento, para a nossa família, para a nossa casa, porque é só Ele que pode nos ajudar, é só Ele que pode nos livrar, ainda mais nesse tempo que nós temos vivido, né? Nós sabemos que nós saímos para trabalhar e não sabemos se voltamos. Nós temos vivido um tempo que a maldade humana está aí, né, para todo mundo ver. As pessoas hoje em dia matam sorrindo. Nós vemos os casos aí, eu muitas vezes não ligo nem minha televisão para não ficar vendo essas coisas. Porque é uma matança, né? E agora é uma matança de mulher. O pastor quer que a gente casa ainda. É porque a pessoa quer que cãozinho embutido lá também. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Então, hoje em dia a gente tem medo das coisas, porque as pessoas dizem que ama e está enfiando a faca sorrindo. Então, é só Deus para nos ajudar. Nós temos que orar e entregar nas mãos do Senhor, porque é Ele que pode nos dar o livramento, é Ele que pode livrar a minha casa, a tua casa, é Ele que pode fazer todas as coisas.
Então, quando você for orar, fala com o Senhor, pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, entrega a tua casa, a tua família nas mãos do Senhor, porque é isso que Ele quer ver de mim, de você. Porque, como diz aqui a palavra, Ele sabe o que eu e você necessita, o que eu e você precisa. Mas quando nós falamos com Ele, Ele sabe que nós queremos um relacionamento com Ele, né? E para nós termos um relacionamento com o Pai, nós temos que conversar com Ele. Eu sei que parece que muitas vezes a gente está falando sozinho, né? Não sei se vocês, mas eu parece que assim, a gente está falando sozinho, mas a gente continua falando mesmo assim. Porque uma hora vem a palavra, uma hora ele te traz um versículo na mente, e aquilo fala com você e conforta o seu coração, e é o Espírito Santo de Deus falando com você. Esse tempo eu estava falando para minha filha, ela falou assim, se eu ler a Bíblia, eu não entendo. Eu falei, mas é assim mesmo, todo começo é assim. Você acha que eu entendo também? Eu não entendo, não. Mas a gente vai lendo, a gente pede o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes quando você lê, vai uma pessoa lá na igreja, lê aquele versículo que você explana, e diz, tá falando isso, eu li isso aquele dia. Então, a palavra do Senhor, ela nos instrui, né? Como esse sermão da montanha, ele está nos ensinando. Ele estava ensinando os discípulos, mas aqui, hoje, para nós, ele está nos ensinando que ele conhece a intenção do coração, ele conhece a motivação. Nós temos que orar, como eu estava conversando esses dias com eles lá. Os crentes, a maioria dos crentes hoje em dia, tem que dizer assim, foi Deus que me deu, né? Por exemplo, o pastor comprou o carro ali, ou qualquer um dos irmãos compra um carro, compra uma casa, e aí fala assim, foi Deus que me deu. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque a pessoa vai ter que trabalhar para pagar. E aí a cretanhada tem se baseado nisso, né? Eu vou na igreja para receber isso, receber aquilo. Não. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, para glorificar o nome dele. Quando você quer algo, você tem que ir aqui, você tem que ir lá no seu quarto, dobrar o seu joelho e falar com ele. Falar em secreto, que ele vai te recompensar em secreto. Mas não é que o Senhor não dá, ele dá. Mas eu creio assim, Deus mandou te dar, te deu a chave do carro, te deu o documento, foi Deus que te deu, tá pago, aí foi Deus que te deu. Agora quando você vai lá comprar, ele te dá as condições de você ir comprar, de todo dia você sair para trabalhar, suar o seu rosto e você pagar a prestação, e você honrar a Deus com o seu nome, não deixar o seu nome sujar. Você vai lá e paga a prestação, e aí sim, aí Deus te ajudou. Agora dizer que Deus te deu, ele não te deu. Ele te deu a oportunidade, te deu as condições e te deu a saúde para você trabalhar. Eu estava falando isso com o marido da Michelle. Eu creio num Deus de providência. Sim, Deus é Deus de providência, de provisão. Mas a palavra do Senhor diz que Ele trabalha com o pouco que nós temos. E a palavra do Senhor diz também em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Se você ficar sentado, esperando a promessa do Senhor vir, você vai morrer esquelético sentado. Porque o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para você fazer, você que tem que fazer. Então levante seu rabinho do sofá e tem que trabalhar. Para ter as suas coisas, você tem que trabalhar. Assim que o pastor sempre fala, né? Para você ter o seu lado, você tem que trabalhar. Você tem que granjear o seu pão de cada dia. O Senhor, Ele te dá a saúde. Eu lembro que o meu ex-marido, ele era muito arrogante. Ele era um homem muito provedor. Ele não deixava faltar nada dentro de casa. E tinha época que eu ficava sem trabalhar. Acho que teve uma época que eu fiquei uns 5 anos sem trabalhar. Só em casa. E ele provia tudo dentro de casa.
Mas só que é tipo assim, tem homens que são provedores, ele põe tudo dentro de casa. E quando a mulher vai chamar atenção ou reclamar sobre a atenção, aí ele diz assim, tá reclamando do quê? Tem arroz e feijão? Aí tá reclamando do quê? Acha que a atenção que a mulher quer é só arroz e feijão. E aí tinha sempre uma época que eu falava assim pra ele. Vou dizer uma coisa pra você. Você gosta muito de humilhar as pessoas, de dizer que tá dando comida, mas eu vou falar uma coisa pra você. Você só levanta pra trabalhar e sai pra trabalhar porque Deus quer. Porque Deus permite. Aí ele diz assim, que Deus o quê? Eu que não saio pra trabalhar não, pra ver se essa casa se sustenta sozinha, não sei o quê. Aí você diz, pois é, tá bom. Eu tô te falando. Você só levanta para trabalhar porque Deus quer. Porque no dia que Ele não quiser, você nem da cama levanta. Passaram-se os anos, eu já tinha me separado dele. E o que aconteceu? Um certo dia, ele não se levantou para sair para trabalhar. Passou muito mal. E nessa época eu não estava aqui, acho que foi no tempo da pandemia. Meu irmão Carlos estava internado, eu estava lá no Maranhão com a minha mãe. Aquele ano que foi o caos na minha vida, né? E aí ele me mandou mensagem à noite, ele estava lá, falando que tinha passado muito mal e ele achava que tinha sido uma mexerica que ele tinha comido. E aí eu mandei mensagem para a Amanda, nessa época a Amanda morava aqui ainda. E aí eu mandei mensagem para a Amanda, eu falei assim, Amanda, aí no outro dia de manhã, eu mandei mensagem para ele e nada dele responder. Aí eu liguei no serviço dele e não tinha ido trabalhar. E aí eu mandei mensagem para a Amanda, falei, Amanda, o seu pai me mandou mensagem ontem dizendo que não estava se sentindo bem, isso, aquilo, outro. Eu já liguei para ele, liguei no serviço, ele não foi trabalhar. Aí a Amanda já se desesperou, e aí a Amanda foi lá onde ele morava aqui em Palmeiras na época. E aí ele tinha passado mal. E aí começou o processo dele. E hoje em dia ele faz hemodiálise, né? Ele perdeu os 2 rins. E até hoje ele não trabalha, ele é afastado, né? Ele está afastado pelo INSS. Então, nós temos que ser gratos a Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E eu sempre falava isso para ele. Infelizmente isso aconteceu, mas não foi porque eu joguei praga, é porque assim, eu via que a pessoa era muito dono de si, se achava, mas a gente não pode ser assim, porque quem manda na minha e na tua vida é Deus. Hoje eu estou aqui, em pé, mas amanhã eu posso não estar, né? Nós saímos para trabalhar e não sabemos se chegamos. Nós podemos deitar e não levantar. A gente deita com saúde e acorda doente. E muitas vezes não é porque Deus ele não está na nossa vida, é porque muitas vezes Ele quer tratar a minha e a tua vida. Tem muitos evangélicos que acham que só porque é crente não vai passar por uma enfermidade, por um processo de desemprego, por um processo de não ter nada dentro de casa. Muitas vezes Deus ele permite. É só você olhar para a vida de Jó. E eu acho interessante, como o pastor falou aquele dia, quem somos nós para dizer assim, Jesus é nosso Senhor? Mas tem hora que Ele tem que tratar, porque Ele conhece o coração. Ele conhece a soberba da nossa vida. E muitas vezes quando a gente está por cima da carne seca, como dizem, né? A gente se acha o tal. E aí é a hora que Deus olha para ele, precisa bater aquela unha. E aí é às vezes que nós passamos por processos que muitas vezes não entendemos. E o Senhor, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece a nossa alma. Como diz aqui, né, pra gente... Eu vou voltar aqui de novo no dar esmolas. Como diz aqui, né? Quando você fizer algo para outra pessoa, para você não dizer. Como aqui na nossa igreja mesmo. Aqui na nossa igreja nós temos o hábito, o pastor tem o hábito, quando uma pessoa está necessitada, ele convoca a igreja,
pede aos irmãos para fazer uma cesta básica e ele fala, eu vou levar. E fica só ele e a pastora sabendo, e se a pessoa quiser falar, a pessoa fala, senão a pessoa não fala. Né? É assim. Então, é assim que tem que ser. Deus, ele quer ver a ação da pessoa, né? A movimentação. E Deus, ele trabalha com pouco que eu e você tem. E quando Deus, ele toca na minha e na tua vida para fazer algo para a pessoa, nós temos que ficar só para nós não temos que tocar trombetas. A não ser que Deus peça para você falar, né? Igual uma vez eu ofertei na casa do Senhor algo, eu falei, pastor, não é para falar, mas ele não aguentou a língua na boca. Ele ficou um tempo sem falar, mas ele não aguentou a língua na boca. Mas não é porque é orgulho, é porque a palavra do Senhor diz. Faça, né, sem motivação, faça porque você quer agradar a Deus. Porque é como fala assim, aqui é a casa do Senhor. Não. Isso aqui é para a casa do Senhor. Não, isso aqui é para nós. Porque o Senhor ele não habita nessas paredes, ele habita dentro de mim e de você. Essa comodidade aqui é para nós. Se nós comprar a cadeira almofada ali, é para nós, não é para Deus. É para nós, porque assim nós temos que nos ajuntar aqui como igreja, né? E cada vez que nós fazemos algo dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, é para nós mesmos, é para nosso aconchego, né? É como o pastor fala, quando você vai na sua casa, você não quer coisas que agradem os seus olhos, que seja confortável para você, que a sua casa fique confortável, é a mesma coisa, né? Aqui nós somos uma família, a família Maranata, cada um tem a sua família particular, sua família de sangue, mas aqui nós somos uma família, né? Então quando nós se achegamos aqui, nós queremos ver a casa bonita, arrumada, limpinha, cheirosa. Porque ninguém gosta, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de andar na bagunça. Dias antes de eu voltar de férias, eu arrumei meu guarda-roupa. E a minha irmã tinha passado na janela e falou, nossa, tá na faxina do guarda-roupa. Eu falei, porque eu ouvi dizer que a mesma bagunça que tá dentro do guarda-roupa, a bagunça que tá na sua aula. Minha aula tá arrumada, vou arrumar meu guarda-roupa. Aí eu arrumei meu guarda-roupa bem bonitinho. Aí eu abri a parte da Mariana, eu falei, aí abri a parte da Mariana e falei, ó, da Mariana tá bagunçada, é igual a alma dele, bagunçada, igual ela. Aí eu falei, deixa eu bagunçar aí, eu falei, vou deixar pra tudo arrumar, surpresa. Eu arrumei a minha, sua, você arruma. Porque assim, o Espírito Santo de Deus, ele não gosta de bagunça. Ele gosta da nossa alma arrumada, como diz, né, que ele não gosta que a gente, ele não habita em lugar templo sujo, ele não habita em lugar sujo. Então, o meu corpo, a minha alma tem que estar limpa, minha casa também tem que estar limpa, porque senão vai habitar espíritos imundos, aí eu não quero ver isso aqui. Vamos para outra parte. Aí aqui, mais para frente, fala sobre jejum, né? Cadê? E quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O jejum é uma parte bem importante do cristão, né? Que muitas vezes a gente não pratica. A gente pratica muitas vezes quando estamos necessitados. E o jejum, ele não é somente você deixar de se alimentar. O jejum é um momento que você tira para ficar sós com Deus, para dizer na sua carne, ó, quem manda aqui sou eu, não você. Quem manda agora é o Espírito. E os fariseus naquele tempo, eles faziam essas coisas para... Eles tinham o costume de colocar roupa, saco de cinza, né? E eles tinham o costume de mostrar triste, né? Abatidos, mostrar para o povo que estava jejuando. Esses tempos atrás aí,
Eu estava conversando com uma conhecida minha, e ela falou assim, a igreja de fulano está jejuando. Eu falei, mas como você sabe? Aí eu falei, já não falou de nada, todo mundo já falou que está jejuando, já recebeu o galardão, era melhor parar. Eu presto, gente. Ai, pior que eu não tenho um papo na língua. Aí ela falou, eu também acho. Eu falei, não, porque qual é o sentido disso? É tipo assim, se for para o bem da comunidade, para o bem da igreja, por exemplo, tem pastores que fazem, convoca a igreja a fazer um jejum, ou fazer um relógio de oração, né? E tudo bem, mas aí é você e Deus. Você não precisa, por exemplo, aqui nós somos uma família. Então eu estou falando aqui na nossa família aqui, Maranata. Você não precisa sair falando para a família dos outros. Estou de jejum, a igreja está... Não. É você, é nós e Deus. Agora, quando é eu, pessoal, não precisa falar. Como eu acho muito errado, muitas pessoas que veem na oportunidade falam assim, porque eu orei de madrugada, porque eu já ganhou o galardão. Porque aí a pessoa fala, nossa, mas ele é espiritual, mas é guardando. Não, precisa. O teu Deus que está vendo, ele sabe o que você precisa, o que você necessita. E ele sabe o que você está fazendo, o que você tem feito. Você tem que fazer em secreto, é você e Deus. Né? As pessoas têm costume de nos julgarem muitas vezes, mas o pastor esses dias falou aqui, falou assim, você não sabe como está a minha vida com Deus. Você muitas vezes pode olhar para minha cara feia, né? Porque eu tenho cara feia, fechada. Mas melhorei mais um pouquinho, melhorei. As pessoas costumavam dizer isso de mim. A irmã tem a cara muito fechada. Mas é porque eu sou assim mesmo. Mas aí, você falar mal de mim, Deus, ele está vendo, ele sabe o meu coração. Eu não, como diz o hino, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu. Eu que tenho que diminuir e ele tem que crescer dentro de mim. Mas para ele crescer dentro de mim, os irmãos não precisam ver. É eu que tenho que saber, eu que tenho que ter a minha ação de dobrar os meus joelhos, de buscar a Deus. É como a raiz das árvores. A gente vê muitas vezes a árvore linda, né? Mas a gente não sabe a raiz dela, o quão profunda é, ou se é rasa, ou se é funda. A gente não sabe, a gente vê por fora, mas a gente não sabe dentro da terra como que é. Qual a profundidade? É a mesma coisa. Nós muitas vezes, nós, seres humanos, queremos muitas vezes ser juiz da vida do outro. E nós temos que parar com isso, sabe? Porque quem conhece a vida é Deus, quem conhece o coração e a intenção. Muitas vezes a gente vê o irmão sorrindo na cadeira e por dentro ele está morrendo, por dentro ele está entristecido, por dentro ele está passando algo que nem eu nem você está sabendo, mas por fora ele está sorrindo. Como Jesus, quando ele foi naquela figueira e ele viu a figueira bonita por fora, mas ela não tinha nenhum fruto. Ela estava fora da estação. Ela queria dizer o quê? Eu estou bonita, fora do tempo, mas ela não tinha o alimento para dar. Ela estava querendo mostrar uma coisa que ela não era. Então, muitas vezes é na minha e na tua vida. Eu e você temos que orar um pelos outros, porque Deus é quem conhece a vida de cada um. É Deus que conhece o deitar e o levantar. E nós sabemos que Deus, Ele alcança o poder da oração, mas também Ele faz a vontade dEle, porque Ele é soberano. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor da Vitória em Cristo, acho que era da igreja do Malafaia. Ele estava com câncer.
E aí, acho que ele já tinha tido um câncer, não sei aonde, e agora parece que voltou no estômago. E ele estava internado. E aí eu vi o vídeo do pastor Malafaia indo lá orar por ele. E aí você para um vídeo, né? E depois começa a vir um monte do mesmo. Aí depois, outro dia, eu vi sobre o pastor Cláudio Duarte, também foi lá visitar ele, foi orar por ele. E aí eu me lembrei, sabe do quê? Do filho da Ishma. Que quando aquele menino ficou doente, se formou muitas igrejas a orar por ele, oração na porta do hospital, todo mundo orando pela vida dele, e muitos diziam para ela, Deus vai restaurar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e as pessoas orando, até o dia que Deus mesmo falou para ela, que o milagre era ela. E aí ela disse assim, não, porque eu não vou mais conseguir cantar, porque se você levar meu filho eu não vou conseguir mais louvar. E aí a gente é tão egoísta, né? Porque eu fico pensando, tudo que nós temos é de Deus, é dele. O sopro de vida que nós temos é dele. Os filhos que nós temos é dele, é emprestado para nós, né? Tudo é dele. E aí a gente fala, não vou te dar, não vou te devolver, não. Dói, eu acho que dói. Você perdeu um ente querido, você perdeu um filho, você perdeu uma mãe, você perdeu um irmão, dói. Mas é dele. Ele vai fazer do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. E aí o que aconteceu? Nós todos sabemos que ele levou o filho dela. O mundo inteiro orou por aquele menino, mas a vontade de Deus foi feita. Foi feita a vontade dele. A vontade dele é soberana. Então, muitas vezes nós vamos orar e Deus não vai responder. Ele vai fazer a vontade e o querer dele. Porque ele é soberano, ele sabe o que faz. E aí muitas vezes a gente se pega pensando, meu Deus, mas por que era tão novo, era tão isso, era tão aquilo? E não vamos ter resposta. Não vamos ter resposta, porque Deus sabe o que faz. É dele, ele faz o que ele quer, né? E se foi ele que recolheu, melhor ainda, porque naquele grande dia ele vai, né, para a glória. Então, e tudo com essa palavra aqui quer dizer o que para nós? Faça, mas não toque a trombeta. Faça com a intenção certa, porque Deus ele conhece a intenção do meu e do teu coração. Então, todas as vezes que eu e você fizermos algo para Deus, o que quer que seja, o que Ele te pediu, o que Ele não te pedir, faça com o coração aberto ao Senhor. Faça com o coração alegre ao Senhor, porque Ele que conhece. Faça com a intenção certa, porque Deus ele sabe a intenção do coração. Ele sabe o que eu e você precisa, e Ele sabe o que eu e você faz da maneira que agrada a Ele. E quando não faz também, do jeito que agrada a Ele, Ele conhece também. Então, em tudo que nós formos fazer, saiba que Deus ele tem visto. E não é só dentro da casa do Senhor que nós temos que agradar Ele. É em todo lugar. No serviço, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós temos que agradar ao Senhor. Porque todas as vezes que nós estamos lá fazendo os nossos afazeres de casa, nós estamos trabalhando para o Senhor também. Porque nós estamos cuidando do nosso lar, estamos cuidando da nossa família. Quando nós estamos trabalhando, é que nós muitas vezes temos patrão chato, né, por aí. Nós temos que louvar o Senhor, porque é dali que sai o sustento da minha e da tua casa. É o Senhor que abre as portas. Como nós ouvimos aqui a Vanessa falar, que Deus ele abriu as portas para ela. E é interessante que ela nem precisou sair, né? Para procurar emprego, que Deus ele enviou. Eu sempre falo para o Senhor, até deteste procurar emprego. Eu sempre deteste. A principal coisa que eu detesto é procurar emprego. Bater de porta em porta, eu acho uma humilhação. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que sempre o emprego veio na minha porta.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com meu irmão, e eu estava trabalhando com meu irmão lá em casa ainda, né? E eu estava pensando, ele já tinha uns 2 anos que eu estava trabalhando com ele, informal, sabe? Só ganhando aquela coisinha, bem pouquinha, né? Meu Jesus, até quando eu vou trabalhar assim, desse jeito? Eu pensando comigo, né? Aí teve um dia que aquele abençoado ali, ele nem é usado por Deus, ele quase nunca fala assim, sabe, em profecia, fala. Aí eu tava bem quietinho no meu canto, ele falou assim pra mim, ainda não chegou a hora não. Tá bom. Ninguém sabia que eu tava falando comigo, tá bom. E aí depois ele falou pra mim que Deus ia abrir, aí depois eu fiquei desempregado, fiquei uns 2 meses desempregado. E aí depois aquela mesma boca santa ali falou assim, ele vai abrir a porta pra você. Tá bom, amém. Aí eu pensei, eu não vou procurar emprego, não, gente. É sério, gente, eu detesto bater nas portas dos outros, atrás de currículo. Mas é que agora acho que tem um site, né, que você manda o currículo no site, não sei fazer isso não. Mas acho que agora tem você manda no site, aí depois te manda e-mail, né, pra você fazer entrevista. Mas é terrível, gente, terrível. Aí quando eu estava desempregado, teve um dia que quando eu estava desempregado, aí a Fernanda tinha falado para mim assim, vai pegar lá no dia, né? Ai meu Deus, trabalho comigo, vai dizer quando eu estou precisando. Que a gente é assim, né? A gente quando está desempregado, a gente pega qualquer porta, depois se lasca e fala assim, ai meu Deus, eu não queria trabalhar nisso não. E eu agora trabalho até dia de sábado, só tenho domingo para ir para casa para fazer tudo. Aliás, eu trabalho domingo a domingo, né? Eu não tenho mais fome. Aí eu falei, meu Deus, aí eu fui, né? Fazer a entrevista lá. E aí eu lembro que ela tinha falado pra mim assim, aí eu falei, mas eu já tô mais velha, né? Mas sempre que eu tô com a carteira sem registro, acho que eles vão me pegar lá. Ela falou assim, que nada, vai pegar até cachorro. Gente do céu! Aí tá, eu fui, né, fazer entrevista, tudo, não sei o quê. Aí eu tinha que esperar uns 3 dias pra mandar resposta. Pois o cachorro aqui não foi não. Gente do céu, um menino, pensa uma pessoa que ficou triste. Falei, meu Deus, não sei nem com cachorro. Que horror. Eu fiquei triste, falei, meu Deus, e agora vai ser de mim? Depois eu fiquei. Falei, a gente trabalha domingo a domingo, mercado, tá bom. Aí fiquei. E aí depois, para a glória do Senhor, esse serviço que eu estou trabalhando hoje em dia, o meu patrão ligou para minha filha, e aí, glória a Deus, eu estou lá até hoje, né? É porque não era passeio, né? Depois que eu entendi, né? Depois que eu murmurei e reclamei, falei, meu Deus, não sou nenhum, meu Deus, tô pior que cachorro. E aí depois que eu entendi que não era para ser, né? Deus ele tem momento certo para todas as coisas. Então, e ele cuida de nós, ele cuida da gente, ele não deixa faltar nada, ainda que seja um cuscuz, ainda que seja um cuscuz, ele não deixa faltar. E aí, completando, para terminar, o menino lá, o marido da Michelle falando assim, né, que confia em Deus, que Deus é Deus de provisão, aí a gente falando, né, que aí eu até falei assim, aí eu não acredito nisso, que Deus estava, você comprou um carro e dizer que Deus não tem nada. Eu acredito assim. Aí eu falei pra ele, e teve uma época que eu estava desempregada, e aí a minha filha falou assim, e aí a Michelle ia no mercado, eu ia com ela, ela falou assim, você já coisa? Não preciso de nada não. E aí ela falou assim, aí eu falei assim, aí sabe o que aconteceu? Um dia o pastor lá na igreja, ele sempre reúne os irmãos para dar uma cesta básica. Assim, ele sabe que a pessoa está passando necessidade, e aí ele reúne os irmãos, convoca os irmãos para fazer cesta básica, para comprar mistura, essas coisas. Aí eu falei para ele, e aí sabe o que aconteceu? E aí o pastor pediu, né? Aí eu peguei meu pouco dinheirinho, fui lá, comprei um café e trouxe pra coisa. Aí eu falei pra ele, sabe onde que foi a compra? Aí a bicha falou, pra casa dela! E ela nem falou que não tinha nada! Eu falei, não precisa falar. Eu falei com aquele lá. Aí ela pegou e falou, aí eu falei, então, aí assim eu digo que é Deus. Porque eu não precisei chegar até o pastor para falar. E eu não precisei chegar a ninguém para falar assim, ó, não
tenho nada na minha casa, né? Deus, ele sabia e ele via. Então, isso é Deus. Agora, quando você fala assim, estou necessitado disso e daquilo outro, aí a pessoa, até Deus ele toca no coração, né? A pessoa vai lá e te abençoa. Então, agora quando você se propõe a fazer um algo, Deus ele te ajuda sim, ele ajuda, né? Mas você tem que fazer a sua parte, né? Mas Deus ele não deixa o justo ser desamparado, amém? Então, nessa noite, é isso que eu tinha para falar para os irmãos, para mim, para você, e que Deus abençoe a vida de cada um, e que nós possamos fazer para Cristo, com a intenção certa, porque é para isso que nós vemos na casa do Senhor, para aprender, para ouvir a palavra dele e pôr em prática. Não adianta a gente só ser ouvinte da palavra, a gente tem que colocar em prática, porque senão nada adianta, a gente não recebe, né, de Deus. A gente tem que ouvir, e quando a gente estiver na situação, a gente ouvir e falar, aquele dia a palavra foi assim, eu não posso ser dessa maneira. Então, fique com essa palavra no teu coração, as formas do ouvir e agradecer o nosso Deus, a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.